We're going to start our next session. It's on clergy legislation overview. And our speakers, it is about the significant pension plan change. Nós vamos começar agora a próxima sessão, que é uma visão geral. Uma visão geral. Portanto, é uma visão geral que afeta o reverendo Kyle Tao, da Fé e Ordem. Boa tarde, meus amigos. Eu responsável de operações-chefe da Westpath e investimentos. Boa tarde. Toda a esperança que temos para o futuro, apesar de... Mas nós temos o prazer de cuidar daqueles que servem na Igreja Metodista Unida e assegurar que eles têm uma reforma produtiva e adequada. Portanto, eu estou agora aqui perante vós para discutir as modificações a essas alterações ao plano de reforma do clero. Apesar deste novo plano, a que nós chamamos compasso, ser novo em muitos aspectos, baseia-se nos valores de há muito que a Igreja, dos programas de reforma da Igreja Metodista Unida. Este plano, chamado compasso, providencia rendimento por toda a vida para o clero e assegura rendimento para a reforma adequada, sobretudo para o clero que recebe menos. Também temos pensado nas necessidades emergentes em relação à necessidade deste novo plano. Eu sei que muitos de vós estão bastante a par que se têm graduado do seminário com $70 mil ou mais em dívida. Eu vou falar depois um pouco mais sobre como providenciar disposições para poderem tratar dessa dívida. E também temos tentado reconhecer que a nossa Igreja está a mudar, apesar dos números de crescimento que ouvimos há algum tempo nos ministérios étnicos. Este plano apoia os Estados Unidos, a incertidade, nós estamos a pensar como é que poderemos fazer com que este plano seja mais sustentável ao avançarmos. Portanto, eu gostaria de falar neste plano CRSP, que é híbrido, e é um plano baseado nas contas, e um plano com contribuições definidas. É um plano com contribuições definidas, portanto, e eu quero realçar que o clero tem obtido crédito nesses planos de legado, MPP, CRSP, todas essas pessoas vão manter esses benefícios. O compasso não vai ter impacto no clero reformado. Portanto, os benefícios do clero reformado não vão ser afetados. E, portanto, as conferências anuais, etc., vão continuar sobre este plano chamado compasso. Portanto, ao falarmos com uma série de pessoas interessadas, jovens líderes, etc., e muitos outros, nós trabalhamos para poder obter objetivos, sobretudo, primeiro que tudo, sustentabilidade. Ouvimos falar, por exemplo, em sustentabilidade e, para além de hoje, os benefícios serão pagos até ao ano 2200, atualmente.
Nós fechámos o plano em dezembro de 1981 e no próximo ano esse plano tem 40 anos e ainda temos clero que em breve vamos pagar esses benefícios durante 40 ou 50 mais anos. Estes planos têm muito tempo e é muito importante numa igreja em mudança que nós asseguremos que o futuro destes planos seja sustentável para todos os objetivos que devem providenciar. É também muito importante que o plano possa ser comportado do ponto de vista económico. A reforma é uma parte muito importante da reforma e, portanto, é importante que o plano seja comportável do ponto de vista económico. Portanto, para além disso, nós queremos que esse rendimento de reforma seja suficiente para o clero para se reformarem com dignidade. E por fim, outro elemento importante é a flexibilidade. Portanto, o Compasso tem 3 partes. A primeira parte é um benefício que é igual para todos os participantes, equivalente a $140 por mês. Esse número vai ser adaptado para a inflação. Vai também haver um benefício, toda a gente vai receber cerca de 3% do seu pagamento mensal e para cada dólar que os membros puseram, o plano vai equiparar isso até 4%. Portanto, como vêem no topo deste slide, o Compass está a propor que isto passe a estar em vigor a 1 de janeiro de 2023. Este slide vai dar alguns exemplos de, por exemplo, um membro do clero que ganhava 40 mil ou 70 mil dólares por ano. Vemos que isso é o mesmo nos 2 casos, recebem o mesmo. A linha seguinte representa esses 3%, é recebido também por todos. Os 4% têm que ser em termos daqueles que contribuíram, 4% dos participantes. Portanto, mostra que em dólares, o montante total, a pessoa que ganhava 75 vai receber um pouco mais em termos de dólares, mas a percentagem é mais alta para aqueles que ganhavam 40 mil dólares por ano. Portanto, eu queria explicar que eu mencionei, queríamos ajudar aqueles que se formaram do seminário com dívidas. Portanto, sejam eles presbíteros ou decanos, vão ter $2 por cada dólar durante os primeiros 10 anos de participação no plano. Portanto, dólar por dólar. Portanto, aqui são $2 por cada dólar que eles possam contribuir durante os primeiros 10 anos de contribuição. Desde que sejam presbíteros ou sejam decanos, para encorajar a participação uma maior participação para se preparar todos os membros do clero para a reforma. E, por fim, o sistema de pagamento para ajudar a distribuir os benefícios de Compass para poder possibilitar rendimentos durante os próximos anos da vida com flexibilidade acrescentada em termos dos benefícios que restam dos membros do clero.
Portanto, resumindo, isto é uma mudança do plano que definia contribuições para um plano de sustentabilidade em termos de montantes. Portanto, este plano Compasso vai providenciar rendimentos durante toda a vida, rendimentos para a reforma, e vai providenciar uma percentagem maior para o clero que recebeu menos tinha um vencimento inferior. Também vai equilibrar as necessidades entre as conferências anuais e as necessidades do clero para assegurar que o plano possa ser sustido, tenha sustentabilidade a longo prazo. Eu queria que consultassem o website em westpath.org /GC 2020 e se ainda não tivemos oportunidade de apresentar as vossas delegações das conferências em mais detalhe, por favor falem comigo ou alguns dos representantes e nós poderemos falar com a vossa delegação e explicar isto ou outras petições sobre as quais possam ter perguntas e querer falar. Boa tarde a todos. Eu sou Tom Rand e sou delegado da Conferência do West Ohio, aqui a representar a Comissão de Estudo do Ministério, que foi, nos últimos dias, nós temos ouvido falar em planos, propostas e protocolo. E é quase, talvez não produza tanta ansiedade. No entanto, em todas as crises, há maneira de reformular aquilo que pensamos para imaginarmos um novo futuro em conjunto. Portanto, eu queria dizer-vos que estou muito contente por ser metodista unido e que no meio desta crise um futuro brilhante para a Igreja Metodista está perante nós, para todo o mundo. Uma igreja, um movimento metodista revitalizado, em que as pessoas levam a fé com eles, onde quer que se reúnam e possam ajudar as pessoas a viver as suas vidas diárias com Jesus. Imaginem igrejas que deixam de estar a competir com membros, mas estão a competir para dar um significado especial para serem uma igreja conexional, algo que tenha um impacto local. Imaginem os jovens que vão receber, que são itinerantes, mas todos eles estão investidos no bem-estar de todos para ajudar a sua comunidade a desenvolver-se. Imaginem os pastores locais finalmente a serem ordenados e decanos a servir fora das igrejas locais, celebrando a vida sacramental do seu ministério. Este ano, esta comissão de estudos do ministério queria oferecer-vos uma oferta teológica e um convite para transformar a forma como nós fazemos ministério, aprendendo a partir das nossas raízes, a melhor maneira como podemos falar em ministério ordenado em termos de uma confiança sagrada, para poder falar nas nossas estruturas de ministério, para que sejam mais flexíveis, mais dedutíveis, mais inovadoras e mais ágeis, para podermos pensar na nossa herança teológica wesleyana, que é a nossa prática, nas nossas raízes. Nós éramos um movimento liderado por leigos nas nossas raízes mais profundas,
a tradição apostólica era liderada por leigos. Durante tempo, nós ficámos cada vez mais centrados no clero e dependentes do clero, na medida em que não podemos mesmo conceber uma igreja que não tenha uma pessoa do clero. E a forma como nós podemos suster todos estes membros do clero é que cada vez isso é mais difícil de suportar. Mesmo quando começamos uma nova igreja, a primeira pergunta é a viabilidade, através do qual nós queremos saber como é que vamos poder pagar a um pastor. Quando é que a capacidade de pagar a um pastor passou a ser um padrão daquilo que significa ser igreja? Será que sabemos como é que podemos ser igreja através dos nossos ministérios encarnados para podermos ser uma igreja que ascende? E isso parece ser positivamente wesleyano. Como parte desta comissão de estudo, nós tivemos que libertar os leigos para poderem verem das melhores formas como a Igreja pode apoiar todos os líderes que são capazes de servir com flexibilidade e inovação, mantendo uma conexão com as nossas raízes apostólicas e wesleyanas. Este documento é guiar a conversa, uma estrutura para conversas teológicas em relação à natureza do ministério ordenado em relação à Igreja. Por exemplo, a definição de ordenação que nós ouvimos. Ordenação, leiam comigo, é um sinal visível da confiança sagrada da liderança do clero. É um dom de Deus dado à Igreja de Cristo através do poder do Espírito Santo. A ordenação é um ato sagrado da Igreja Universal que dá poder, capacita o clero, que se manifesta de uma forma interior, uma graça interior e espiritual, para representar a iniciativa divina em funcionamento na comunidade através da vida do ministério apostólico. Como uma oferta sacramental enraizada no nosso batismo comum e numa mesa a ordenação dá testemunho da missão de Deus a funcionar no mundo. Nós estamos a propor algo de muito arrojado, estamos a pedir à Igreja para ter uma conversa sobre a nossa teologia de ordenação antes de começarmos a mudar o nosso livro da disciplina. É bastante radical, não é? Nós estamos a pedir que pensemos antes de atuarmos. Durante muitos anos, para muitas coisas e por muitas razões, a Igreja tem visto problemas de uma forma ou de outra. Nós, metodistas unistas, temos orgulho em ser muito pragmáticos. E, no fundo, nós temos isso é uma questão que tem falta de consistência teológica. Em vez de querer mudar a disciplina agora, quando no fundo temos muitas outras coisas que estudar, nós queríamos que a Igreja tivesse uma conversa mais lata sobre a ordenação para desenvolvermos em conjunto caminhos que possam refletir esta conversa, incluindo as necessidades da Igreja para a liderança da Igreja no futuro. A nossa comissão também fez outras coisas em termos de representação das conferências centrais em África, nas Filipinas, na Europa. Fizemos recomendações sobre como os ministérios possam ser adaptáveis no contexto em relação à Comissão Permanente das Questões das Conferências Centrais. Examinámos os processos para a formação do clero, fontes do financiamento para a educação teológica, explorámos a dívida dos seminaristas para reduzir a sua dívida. Todas estas questões são muito importantes e podem encontrar informações sobre isso como parte desse relatório que está disponível nas várias línguas, francês, português, kiswahili, espanhol, coreano e inglês. Portanto, estes, entre muitas questões, tratam de como tratar das nomeações, o que membros na conferência significa e a sustentabilidade
do nosso sistema de nomeação pode ser tratado e se podemos pensar exatamente nesta oportunidade para reestruturar o nosso Ministério, para podermos aliar isso melhor com a ordenação. Essa confiança sagrada é um documento teológico que tenciona levantar perguntas e conclui não com uma proposta estrutural, mas com uma série de questões, perguntas em aberto para começar e para reflexão. Uma confiança sagrada destina-se a termos uma estrutura teológica para poder, à volta das coisas que nós temos em comum, para poder formar as nossas conferências com melhor ter ministérios que possam tratar do nosso contexto cultural. Ouvimos muitas vezes que temos que reestruturar a Igreja para o nosso contexto missional em todo o globo, transformando o nosso sistema de liderança do clero sobre reflexões teológicas antes de atuar e eu creio que as nossas conversas vão gerar a grande emoção durante toda a conexão para discernir para o clero e formação dos leigos para o ministério e para podermos levar os leigos como parceiros nesses ambientes de uma forma mais conexional, de um sistema conexional mais sustentável. Este relatório, vem até nós para consideração, pode ser encontrado na página 103 do vosso ADCA, a Confiança Sagrada, na página 105, recomendando estudos para poder guiar a conversa da denominação sobre uma confiança sagrada, para poder levar às modificações, para levar a um futuro mais vibrante. Todos nós sabemos do declínio dos modelos da Igreja e o que temos estado a fazer é insustentável. Chegou a altura de pensar naquilo que temos, em que pensamos, para podermos ver o que pode emergir, para podermos abordar os nossos contextos do século XXI. Eu creio que na nossa teologia nós temos aquilo que o mundo precisa para um tempo como este. E eu estou muito interessado em ser metodista unido e por causa deste trabalho eu estou muito interessado no futuro do metodismo unido. Muito obrigada. We're going to enter a time of questions. Agora vamos ter um período de perguntas e respostas e antes disso eu queria dizer-vos que antes de saírem não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação que está na caixa lá atrás. Antes de saírem daqui, antes de virem ao microfone, identifiquem-se e não possam falar, não falem mais do que 1 minuto. Eu tenho uma pergunta para as pensões e a pergunta é esta. Eu estou muito grato pela antecipação que pôde incentivar, ajuda para todos aqueles que têm uma dídiva como seminaristas e falou em decanos e falou em presbíteros e os pastores locais que recebem a formação seminarista e que se mantêm como pastores. A incentivação é a mesma para os pastores locais ou só para os decanos e os presbíteros? Muito obrigado por essa pergunta e tal como o benefício, tal como está agora concebido, é especificamente aqueles que têm uma situação provisional como decano ou como presbítero. Não é necessariamente um requisito que estes membros provisórios ou provisionais têm benefícios desde que nós possamos pedir prova. É simplesmente um reconhecimento que essas pessoas que são novas para o Ministério, que recebem menos, às vezes até um pagamento mínimo, nomeações com pagamento mínimo, que estão agora a começar o Ministério e que não têm a capacidade financeira
para poderem pagar. Portanto, isso é apenas para os decanos, esse é o espírito em que isto foi organizado. A próxima pergunta. Esta pergunta é para o Tom. Em termos de ministérios ordenados, portanto, sabe agora as diferenças entre decano e presbítero, se vamos manter essas diferenças. Então, há alguma coisa que nos possa levar a falar, uma vez que somos considerados como cidadãos de segunda classe, como presbítero, eu sei que os decanos, o que é que está previsto para isso? Obrigado, Sandy. Nós falámos muito sobre os decanos e os presbíteros e recomendamos manter as ordens, apesar de termos uma fundação para uma forma diferente de pensar nisso. E a forma de podermos pensar nisso é, por exemplo, uma das coisas que nós temos realçado é que o serviço não é uma função do Ministério, tal como atualmente definimos, entre decanos e presbíteros, mas é assim, faz parte do Ministério que todos os membros do clero e do laicado, portanto, consiste num documento teológico de fundamentação para poder, para aqueles que têm uma diferente vocação para o Ministério, mas que são iguais em termos de ordens. Portanto, como é que isso vai ser traduzido em legislação é o trabalho do próximo quadriênio, ainda não está feito. Lonnie Brooks, do Alasca. É uma questão do estudo do Ministério. A Igreja Metodista Unida faz parte do Concílio Mundial das Igrejas, que claramente defende uma ordem de ministério, presbítero, decano, e os decanos e os presbíteros não têm autoridade sacramental. Será que nós, de facto, estamos a propor que esses também possam, ou que haja alguma possibilidade para podermos dizer que os decanos têm autoridade sacramental? Essa foi uma grande conversa, uma conversa bem longa que nos levou a ter 4 anos para podermos pensar nisso. Nós achamos que a autoridade sacramental tem a ver com a ordenação. Portanto, é um trabalho sacramental em si próprio e essa é a base através da qual nós demos essa justificação. No entanto, nós enviamos isso para o Conselho Mundial das Igrejas, faz parte do nosso trabalho e da nossa conversa com os nossos parceiros ecuménicos em todo o mundo, como é que nós compreendemos isso e como é que podemos fazer algo de semelhante ou de diferente. Por exemplo, em termos do batismo e da Eucaristia, portanto, na Igreja Metodista não são uma ordem separada, nós temos compreensões diferentes dos nossos parceiros ecuménicos, no entanto, nós trabalhamos juntos nessa base. Obrigada. A última pergunta vai ser agora, faço parte do pessoal, é para o SPAS. Eu queria mais clareza, eu ouvi dizer para aquela harmonização 2 para 1, isso vai durar 10 anos. Portanto, se esses membros ainda chegarem até que poderem ser elegíveis, têm 10 anos ou não? Ou já não? Esses membros provisórios, esse vai começar na data em que isso começa. Quando começar, vai durar 10 anos. Se eles estiverem como membros provisionais ou passarem a um estatuto completo, isso vai começar e não vai parar até que esse período de 10 anos tenha acabado. Obrigada.